à nossa aula de hoje, a primeira de uma série de aulas de revisão sobre biologia. Eu sou a Bia e estou aqui para te ajudar a estudar para o Enem, para concursos, para outros vestibulares, ou apenas revisar conteúdos que vocês viram em sala de aula e querem aprender um pouco mais. A intenção dessas revisões é porque eu sempre escuto que a biologia é muito difícil, eu não consigo aprender biologia, é impossível aprender esse bando de nomes difíceis. E eu tô aqui para te provar que é sim fácil aprender biologia e você consegue sim aprender biologia da melhor maneira possível. Com a pandemia e as aulas remotas, essas reclamações ficaram ainda mais intensas, mas eu tô aqui para te ajudar, para facilitar a sua vida. A biologia só precisa de uma ordem para estudar, de entender como estudar esse conteúdo, porque assuntos que a gente vê num tempo mais para frente a gente precisa relembrar, porque é tudo muito interligado. Mas afinal de contas, a gente precisa entender esse conceito de biologia que faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. E eu tô aqui para facilitar para você. Então vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai iniciar com o assunto níveis de organização dos seres vivos. Vocês podem estar pensando que esse não é um assunto que cai em Enem vestibular, mas é sim. Ele não cai de maneira direta. Explique os níveis de organização dos seres vivos, cite os níveis de organização dos seres vivos. Não. Mas eles caem de forma indireta dentro do contexto, dentro de outros assuntos. E se vocês não conhecem esses níveis de organização dos seres vivos muito bem, vocês podem ter algumas dúvidas e ficar com dificuldade na hora de resolver alguma questão. Afinal de contas, compreender como os seres vivos são formados é compreender esse universo dos seres vivos. E o objeto de estudo da biologia é justamente os seres vivos e tudo aquilo que está relacionado aos seres vivos. Então, a gente precisa conhecer esses níveis de organização. Tudo bem? A gente vai começar pelo nível mais simples. Em alguns livros, em alguns sites, vocês podem encontrar os níveis de organização dos seres vivos iniciando pelo nível célula. Eu poderia iniciar pelo nível célula? Poderia, mas eu não vou fazer assim. Porque o nível célula, ele não é um nível tão simples, mas também não é um nível tão complexo. Ele está ali quase no meio. Então, ele precisa de alguns conceitos que podem confundir a cabeça de vocês. Então, eu vou começar pelo nível mais simples, que é o nível de formação dos seres vivos e de toda a matéria, que é o átomo. O primeiro nível de organização dos seres vivos é o átomo. Bia, para. Átomo é assunto de química. Sim, átomo é assunto de química. Mas a gente precisa da bioquímica, a área da biologia que estuda os processos químicos que acontecem nos seres vivos. E além disso, os átomos eles formam qualquer matéria, e nós somos matérias, viva, mas somos. Então, a gente precisa começar por ele. Só para relembrar, ou caso vocês ainda não viram esse assunto, para localizá-los, o átomo ele é formado pelo núcleo, que está dividido entre os prótons, que são partículas de carga positiva, e os nêutrons, que são partículas sem carga. E ao redor desse núcleo uma eletrosfera, que é formada por elétrons, que são partículas de carga negativa. E esses átomos, a gente tem vários exemplos. O átomo de oxigênio, o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, o átomo de enxofre, o átomo de fósforo e muitos outros átomos. Eu citei aqui apenas alguns exemplos. Esses átomos que formam o primeiro nível de organização dos seres vivos, eles podem combinar entre si, sejam entre átomos iguais ou entre átomos diferentes, e quando eles se combinam, eles formam um segundo nível de organização dos seres vivos, que são as moléculas. As moléculas, elas são a interação entre átomos iguais ou diferentes. Por exemplo, dois átomos de oxigênio se juntam e formam O2, que é a molécula do gás oxigênio. Dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio se combinam e formam o H2O, que é a molécula da água. Um átomo de carbono com dois átomos de oxigênio se combinam e formam o CO2, que é o dióxido de carbono,
ou o gás carbônico, que também é uma molécula. Então, e a gente tem outras moléculas como a glicose e várias outras. Essas moléculas são, que é o segundo nível de organização dos seres vivos, é formada pela combinação de átomos. E elas vão fazer parte do terceiro nível de organização dos seres vivos, que são as organelas. Começaram os nomes difíceis. Mas eu vou facilitar para vocês e vocês vão ver que não é tão difícil assim entender as organelas. As organelas, elas são dentro da célula e elas realizam uma série de funções: digestão, respiração, para produzir energia, circulação, armazenamento. E como exemplo de organelas, a gente tem complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomo, lisossomo, entre outros, mas esse é um assunto que a gente vai ver numa próxima aula, que vocês também vão entender que nem todas essas organelas estão em todas as células. Vocês vão entender que existem dois tipos de células nesse caso, e vocês vão entender a formação dessas células e onde essas organelas estão presentes. Mas é um assunto para outra aula. O que a gente precisa entender aqui, que as organelas, terceiro nível de organização dos seres vivos, elas estão presentes dentro da célula, realizando funções. É como se a célula fosse um corpo humano e as organelas fossem os órgãos, cada uma realizando uma função. O conjunto dessas organelas vão formar o quarto nível de organização dos seres vivos, que são as nossas células. Agora sim a gente chegou num nível de extrema importância, que a gente vai ter uma aula para falar só desse nível. As células, elas estão presentes em todos os seres vivos. Segundo a teoria celular, para ser um ser vivo, precisa ser formado por célula. A teoria celular também a gente vai ver mais a fundo em uma próxima aula, mas vocês precisam entender que ela existe. E que a célula, como ela está presente em todos os seres vivos, para ser um ser vivo precisa ser formado por célula, ela é a unidade estrutural, a unidade funcional e a unidade genética dos seres vivos. Por que ela é a unidade estrutural? Eu escuto muito assim, mas onde que as células estão? Onde no meu corpo que existem células? Existem seres unicelulares, como as bactérias, que eles são uma única célula. Ponto. E existem seres como nós, que são pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. No nosso caso, por trilhões de células. E é a célula que forma o nosso corpo. A minha pele é formada por células, meus olhos, minha boca, meus órgãos, tudo no nosso corpo é formado, meus órgãos internos, né? Tudo no nosso corpo é formado por célula. Então, ela é a unidade estrutural porque é o conjunto de células que vai estruturar, formar o corpo de um ser vivo. Tá entendido? E ela é a unidade funcional. São elas em conjunto que vão fazer o nosso corpo funcionar. Um conjunto de células vão fazer respiração, um conjunto de células vão fazer o coração bater, um conjunto de células vai fazer a nossa digestão, um conjunto de células vai permitir que a gente se locomova, se movimente. Então, é ela que faz o nosso corpo funcionar. Então, ela também é a unidade funcional dos seres vivos. E ela é a unidade genética dos seres vivos. Por que ela é a unidade genética? Dentro das células existem os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que a gente também vai ver melhor em uma próxima aula. O DNA está no núcleo da nossa célula e o RNA faz essa comunicação do que o DNA está trazendo de informação, ajudando na síntese de proteína para a nossa célula funcionar e realizar algumas funções que a gente vai ver mais para frente. Vamos fixar no DNA, que é mais conhecido de todo mundo. Ele é a nossa unidade genética. A gente herda metade dele da nossa mãe e a gente herda metade dele do nosso pai. E esse conjunto que vai dizer quem nós somos. A nossa altura, a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, o tipo do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, como o nosso corpo funciona. Então é ali que está a nossa informação. Então, como a
célula guarda o material genético, DNA e RNA, ela é a unidade genética dos seres vivos. Então guardem isso. A célula é a unidade estrutural, a unidade funcional e a unidade genética dos seres vivos. Guardou isso? Que é muito importante, que vocês vão precisar dessas informações mais pra frente. O conjunto de células vai formar um quinto nível de organização dos seres vivos, que são os tecidos. Células com a mesma função e que são semelhantes, elas se unem para formar os tecidos. Um exemplo: fibras musculares ou miócitos, que são células que formam os nossos músculos, eles se unem para formar o músculo estriado esquelético, que é o músculo que permite os nossos movimentos. Então, um conjunto de células com a mesma função e semelhança formam tecidos. Tecido nervoso, tecido muscular, tecido epitelial, tecido conjuntivo, não importa. Várias células juntas, com a mesma função, elas se unem como se fosse mesmo uma coxa de retalhos. Com a diferença que a coxa de retalhos às vezes podem ser feitos com retalhos diferentes. Nesse caso, são retalhos iguais. E essa junção de várias células vão formar os tecidos. Tecidos que têm a mesma função, eles se unem para formar o nosso sexto nível de organização dos seres vivos, que é o nível órgão. Conjunto de tecidos que fazem a digestão química de substâncias vão formar o nosso estômago. Conjunto de tecidos que ajudam na troca gasosa vão formar o nosso órgão pulmão. Conjunto de tecidos que comandam funções e transmitem impulsos nervosos vão formar o nosso órgão cérebro. E aí por diante. Então, o sexto nível de organização dos seres vivos, ele é o nível órgão, que é uma junção de vários tecidos. Agora vamos pensar assim. Eu tenho lá um grupo de órgãos, como por exemplo, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, e entre uma série de órgãos que tem a capacidade de fazer digestão. A união de órgãos que têm a mesma função, que fazem a mesma coisa, seja digestão, seja respiração, seja circulação, seja defesa, seja produção de hormônios, eles vão formar os tecidos, eles vão formar os sistemas. Então, o conjunto de órgãos com a mesma função formam os sistemas, nosso sétimo nível de organização dos seres vivos. Tá? Estão conseguindo compreender que uma coisa leva a outra? Depois deixam aí nos comentários para mim se vocês conseguiram entender. Esse sétimo nível de organização dos seres vivos são os sistemas. Sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema de defesa, sistema linfático, sistema locomotor, sistema nervoso, sistema urinário, sistema reprodutor e aí por diante. Esse grupo de sistemas juntos, todos os sistemas juntos, vão formar o oitavo nível de organização dos seres vivos, que é o organismo ou indivíduo, que somos nós como um todo. Nós somos um organismo, ou em alguns lugares, se vocês mostrar que nós somos indivíduos. Um cachorro é um organismo. E levando em consideração aqui, eu estou generalizando para o ser humano, mas eu poderia falar de outra maneira e relacionar com as plantas, por exemplo. E aí sim, esses sistemas seriam sistemas diferentes, mas não deixam de ser sistemas. Qualquer ser vivo na sua unidade, seja ele unicelular, seja ele pluricelular, é chamado de indivíduo ou então é chamado de organismo. Agora vamos pensar o seguinte: na sala de aula de vocês tem um conjunto de vários organismos que são Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, que são seres humanos. Esse grupo de organismos está ali naquele mesmo espaço, naquele mesmo lugar, ao mesmo tempo.
um conjunto, e são todos da mesma espécie. Então, quando eu tenho um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos no mesmo lugar ao mesmo tempo, ou que estão em determinado tempo no mesmo lugar, não necessariamente ficam ali para sempre, mas que estão no mesmo local ao mesmo tempo e são todos da mesma espécie, eu tenho uma população. A população, ela é o nosso próximo nível de organização dos seres vivos. Eu tenho uma população de seres humanos. Eu posso abrir um bueiro e ter uma população de baratas. Eu posso abrir um formigueiro e ter uma população de formigas. Eu posso olhar no bosque e ter uma população de peixes roxos, por exemplo. Eles são da mesma espécie, então eles são uma população. Eu posso olhar uma plantação de milho e ter uma população de milho, porque eles são da mesma espécie. Então, quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, eu tenho uma população. Só que, por exemplo, mesmo que a gente não queira, a gente se relaciona com uma população de uma determinada planta, a gente se relaciona com a população de baratas, com a população de formigas. Então, quando eu tenho várias populações diferentes que estão no mesmo lugar ao mesmo tempo e elas se relacionam, como o exemplo que eu dei, seres humanos, plantas, formiga, vamos supor que você tem vários cachorros em casa, de cachorros, essa relação, esse conjunto de populações diferentes que estão no mesmo lugar ao mesmo tempo e se relacionando, eu chamo de comunidade, o nosso próximo nível de organização. As populações formam as comunidades. Exemplo, eu tenho numa copa da árvore algumas lagartas, eu tenho alguns pássaros, eu tenho as folhas da árvore e tenho alguns insetos ali, alguns outros insetos ali. Ali é uma comunidade, no topo da árvore. Eu posso ter uma comunidade que vive numa poça d'água. Eu tenho populações diferentes ali. É uma comunidade. Quando essas comunidades começam a se relacionar entre si, ou porque uma sai do, por exemplo, eu tenho ali no topo da árvore um certo inseto e um pássaro vem até o solo, sai da comunidade dele e vem para essa outra comunidade para se alimentar do inseto que está ali, por exemplo. Uma população está se relacionando com outra. E além de se relacionar uma comunidade está se relacionando com outra. E além dessa comunidade, uma se relacionar com a outra, elas vão se relacionar com o meio também, retirando o sol para fazer fotossíntese, utilizando o ar para respirar, utilizando a água para se hidratar. Então, o conjunto de comunidades que se relacionam entre si e com o meio, elas formam o nosso próximo nível e penúltimo nível de organização dos seres vivos, que é o ecossistema. Uma floresta é um ecossistema, um lago é um ecossistema. Eu tenho comunidades diferentes se comunicando entre si e se comunicando com fatores do meio. Então eu tenho relação entre fatores bióticos, que são os seres vivos que estão ali. Lembrando que seres vivos não somos só nós, seres humanos, não são só os animais, são plantas, bactérias, protozoários, algas, fungos, ok? Então eu tenho seres bióticos, falar bem devagar para não confundir vocês, que são os seres vivos do ambiente, e eles se relacionam com os seres abióticos, que são os seres não vivos do ambiente. O solo, o ar, o sol, a água. Todos os seres não vivos do ambiente são chamados de abióticos, ok? Guarda esses dois conceitos, abrindo só um parênteses aqui. Seres bióticos são seres vivos de um ambiente. Seres abióticos
são seres não vivos e eles se relacionam entre si. Então a floresta, as florestas são exemplos de ecossistema, os desertos, uma montanha, um lago, um rio, todos eles são exemplos de ecossistemas. O conjunto de todos os ecossistemas que existem no planeta Terra formam o último nível de organização dos seres vivos e o mais complexo deles, que é a biosfera, a esfera da vida. É o conjunto de todos os ecossistemas, de toda a vida que existe no nosso planeta, independente de onde essa vida esteja, que se relaciona com o ambiente, que é a esfera da vida. Então, a gente conseguiu ver pausadamente, exemplificando todos os níveis de organização dos seres vivos. Viu como é fácil? Viu como dá para aprender? Então, vamos relembrar rapidinho todos esses níveis. E se tiver dúvida, voltem atrás, ou como eu já falei, me deixem aqui no comentário. Então vamos lá? Primeiro nível de organização dos seres vivos, átomos. Segundo, moléculas. Terceiro, organelas. Quarto, células. Quinto, tecidos. Sexto, órgãos. Sétimo, sistemas. Oitavo, organismo ou indivíduo. Nono, população. Décimo, comunidade. 11º, ecossistema. E 12º, a biosfera. Então, esse é o nosso assunto de hoje, que a partir da próxima aula nós vamos começar a destrinchá-los um a um, a falar mais detalhadamente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou, dá o seu like. Se inscrevam no canal para vocês continuarem acompanhando as aulas. Ative as notificações para não perder nada. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá no Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo o meu Instagram, @BiaSilvaBióloga. Pode mandar um direct. Podem me dar suas sugestões, as suas críticas. Eu espero que vocês estejam mais animados para estudar biologia, tenham gostado, tenham conseguido compreender. E eu espero vocês na próxima aula. Um beijo para todo mundo!